Tirania de Aço capítulo 780 Encontro com o Imperador de Bengala parte 3 Itami estava sentado em frente ao Imperador de Bengala. Os dois monarcas estavam no meio de uma negociação acalorada sobre o comércio de armas. O objetivo da imperatriz japonesa era transformar o Império de Bengala em seu fantoche. Afinal, se ela pudesse convencê-los a comprar suas armas, então eles seriam inteiramente dependentes do Japão para reabastecimento de armas e munições. Asa desconhecia as intenções de Itami e estava mais preocupada em encontrar uma maneira de tornar a mulher sua. Ele ouviu sua história e, na verdade, planejava comprar suas armas desde o momento em que ela pôs os olhos nela. Afinal, ele tinha muita riqueza por aí, e se isso significasse ganhar o favor da beleza oriental, então ele não se importaria de jogar para ele alguns milhares de libras de ouro e prata. Itami falou com um sorriso confiante em seu lindo rosto enquanto descrevia sua proposta para o homem em grande detalhe. Ela usou sua aparência atraente para atrair a atenção do homem enquanto expressava cada palavra em um tom excessivamente amigável. Eu prometo a você, Asa, que com minhas armas, seus exércitos serão imparáveis no campo de batalha. Seus exércitos podem marchar pelo território de seus rivais impunemente. Ninguém no subcontinente indiano poderá deter seu avanço. Pode levar algum tempo, mas dentro de alguns anos, você será o primeiro homem a governar uma Índia unida. Estou falando de armas de fogo que não são apenas capazes de disparar vários tiros antes de recarregar, mas têm um alcance superior aos mosquetes primitivos que você está usando atualmente. Acompanhando essas armas de infantaria, haverá artilharia que não é apenas mais rápida de recarregar do que seus canhões de carregamento pela boca, mas também possui alcance aprimorado e capacidade destrutiva superior. Se você prometer comprar o suficiente desses canhões, eu até colocarei algumas metralhadoras a um preço reduzido. Advirto-vos, estas armas são extremamente caras, mas permitirão que uma pequena tripulação de homens tenha a mesma quantidade de poder de fogo que um batalhão. Você cortará as fileiras de seus inimigos antes mesmo que eles tenham a capacidade de enfrentá-lo. Não importa se é homem ou elefante, essas armas serão suficientes para derrotar todos os seus inimigos. Naturalmente, quando Itami usou as palavras metralhadoras, ela estava se referindo a metralhadoras de manivela, como as que a Alemanha empregava há vários anos. Ela falou um grande jogo, Asa teve que admitir isso, mas ele estava internamente cético em relação às alegações da mulher. Ou seu raciocínio para se preocupar em trocar armas tão poderosas com ele em primeiro lugar. Assim, o imperador de Bengala sorriu ao ouvir essas palavras e rapidamente interrogou Itami sobre suas intenções. Diga-me, Imperatriz Itami, por que você está disposta a me fornecer essas armas? Não temos nenhum relacionamento anterior e não temos a capacidade de ajudá-lo na batalha. Afinal, estamos tão longe de onde está o seu império. Então, que possível razão você tem para nos apoiar? Itami obviamente não podia admitir o fato de que ela queria usar os bengals como proxis contra os alemães para ganhar o tempo necessário para alcançá-los. Por causa disso, ela simplesmente sorriu e tomou um gole de seu vinho antes de responder a pergunta do homem com uma mentira. Se estou sendo honesta com você, preciso do ouro, e vender armas para uma potência estrangeira é a maneira mais rápida de conseguir isso. Seu império está tão longe do meu que mesmo que eu lhe vendesse essas armas, você não representaria uma ameaça às minhas ambições. Além disso, ter uma Índia unida e amiga do Império do Sol nascente me beneficiaria naturalmente de muitas maneiras. Asa acenou com a cabeça e tomou um gole de sua bebida. Quando ouviu isso, sentiu como se entendesse um pouco mais a personalidade da mulher. No entanto, se ele fosse investir dinheiro nas armas dessa mulher, ele precisaria ver o quão eficazes elas eram pessoalmente. Itami pode estar entre as mulheres mais bonitas que ele já viu, mas toda rosa tem seus espinhos, e ela poderia facilmente enganá-lo. Assim, ele concordou com os termos dela, mas com uma condição. Muito bem, eu aceito sua oferta, sob a condição de que eu possa testemunhar pessoalmente uma demonstração da eficácia dessas armas. Eu não gostaria de pagar uma quantia tão impressionante apenas para descobrir que você está exagerando quão grandes são suas mercadorias. Itami assentiu com a cabeça antes de colocar seu cálice sobre a mesa. Ela havia terminado sua refeição e estava preparada para concluir sua transação. Afinal, quanto mais cedo ela vendesse essas armas para o Império de Bengala e as assegurasse como procuração, mais cedo ela poderia voltar para casa e começar seus planos para conquistar a Coreia.
Muito bem, siga-me até as docas, e eu vou te mostrar o quão eficazes essas armas que são. Com isso dito, os dois monarcas e seu tradutor caminharam até as docas onde os soldados japoneses estavam de guarda. Itami rapidamente deu uma ordem a seus fuzileiros antes de se sentar e esperar que eles montassem suas armas. Rápido, prepare as mercadorias para que atirem no oceano. Quero mostrar ao comprador o quão eficazes são nossas armas. Enquanto os soldados japoneses abriam os caixotes e sacavam as armas para que pudessem fazer conforme as instruções, uma multidão se reuniu ao redor deles com uma sensação de curiosidade pelo que estava prestes a acontecer. Nessa multidão estava um agente alemão conhecido como Rudolf, que assistiu chocado enquanto testemunhava as armas sendo reveladas. Ele imediatamente percebeu a metralhadora Gatling como um projeto empregado pelo exército alemão e teve a súbita vontade de relatar tal notícia à pátria. No entanto, no momento seguinte, os fuzileiros navais abriram fogo com os rifles de ação de alavanca, disparando todos os tiros direto para o mar. Depois de fazer isso, eles sacaram seus revólveres e os usaram também. Tendo disparado os revólveres, eles carregaram a metralhadora Gatling, cuja eficácia surpreendeu a todos na multidão, exceto Rudolf. Uma vez que a metralhadora Gatling estava esgotada, os fuzileiros navais se mudaram para a arma Armstrong, onde carregaram uma granada explosiva em sua culatra e a dispararam no mar. A explosão eclodiu na superfície da água, o que imediatamente chamou a atenção do imperador de Bengala. A verdade era que Asa estava atordoada com a natureza destrutiva das armas que Itami estava disposto a lhe vender. Ele poderia reduzir seu exército para alguns milhares de homens e ainda conquistar seus vizinhos mais próximos. No entanto, se ele começasse o recrutamento, ele poderia empregar essas armas entre dezenas de milhares de soldados, não centenas de milhares, e conquistar facilmente todo o subcontinente indiano. Um lampejo de ambição encheu os olhos escuros do homem ao testemunhar as armas sendo descarregadas pelos fuzileiros navais japoneses. Ele não pôde deixar de fazer a pergunta em sua mente: você fornecerá ao meu exército essas armas e as munições para usá-las? Itami tinha um sorriso diabólico em seu lindo rosto enquanto balançava a cabeça em concordância. Por mais que seu exército precise, contanto que você esteja disposto a pagar o preço acordado, essas armas podem ser suas. Ao ouvir isso, os lábios de Asa se curvaram em um sorriso perverso enquanto ele visualizava a perspectiva de uma Índia unificada sob seu controle. Ele podia ver a prosperidade que tal império teria e imediatamente acenou com a cabeça 3 vezes antes de concordar com os termos de Itami. Muito bem, eu concordo com qualquer preço que você exija de mim. Basta pedir e eu pagarei com ouro. Assim que meu exército estiver totalmente equipado com essas armas, eu os levarei para as terras do meu vizinho do sul e começarei minha conquista. Depois de unir todo o subcontinente, retribuirei seu apoio fazendo de você uma deusa da guerra para ser adorada por meu povo até o fim dos tempos. Itami forçou um sorriso em seu rosto ao ouvir isso. Ela não tinha ambições de ser adorada como uma divindade genuína. O apelido que seus soldados lhe deram não era de religião genuína, mas de admiração por suas realizações. Ainda assim, ela aceitou a oferta do homem e continuou a falar com o imperador de Bengala sobre o preço adequado pelas armas que ela iria vender a ele. Enquanto isso, Rodolfo voltou para sua baia. Ele tinha ouvido cada palavra dita por Itami e Asa e não hesitou em enviar outro telegrama para a pátria, informando-os da venda de armas entre os japoneses e os impérios de Bengala, bem como os planos de conquista que o imperador de Bengala havia expressado. Em última análise, esta notícia forçaria Berengário a agir em suas ambições na Índia muito mais cedo do que ele havia planejado inicialmente, arrastando-o para uma guerra logo após derrotar a Igreja Católica, onde os exércitos da Alemanha invadiriam o Império Anangpur para derrubar o regente e colocar Dária em seu trono. Berengário simplesmente não podia permitir que o Império de Bengala unisse o subcontinente indiano. Esta foi uma boa notícia para Itami, que usaria a distração da Índia para lançar sua invasão na Península Coreana, assim como seus outros alvos, garantindo-lhe os recursos naturais que ela precisava desesperadamente para produzir navios superiores que seriam capazes de enfrentar o Reiche nos mares. Tirania de Aço capítulo 781. Vamos jogar um jogo, você e eu? O Papa Júlio estava sentado em seu trono com a cabeça baixa. Ao seu lado estavam os vários cardeais da Igreja Católica que se ajoelhavam com expressões igualmente deprimidas.
Esses homens eram os substitutos do anterior colégio de cardeais que foram explodidos em pedaços em um ataque suicida que foi comandado por Berengário. A coroa papal brilhava sob a luz do sol enquanto o papa suspirava pesadamente enquanto olhava para o anel em seu dedo. Era um anel de ouro de uma era antiga, que representava os raios do sol. Verdade seja dita, Júlio não conhecia as origens exatas desse artificial primitivo, mas havia sido dado a todos os papas em sua ascensão nos últimos 1000 anos. De acordo com o que foi escrito nos arquivos papais sobre o anel, dizia-se que ele estava imbuído da luz de Deus para proteger seu portador contra toda e qualquer ameaça. Ele usava desde o dia em que subiu ao trono, e foi graças a esse anel que ele sobreviveu ao ataque de Berengário ao colégio de cardeais. Na verdade, o anel não era um artefato do deus abraâmico, mas da divindade romana Sol. No entanto, a Igreja não percebeu isso e o considerou um símbolo sagrado da religião católica. Foi por isso que Júlio beijou o anel antes de rezar a seu Deus pela salvação. Chegou a seus ouvidos a notícia de que o exército alemão e seus aliados cercaram a Santa Sé. Os defensores de Roma desistiram sem lutar ao perceber o poder absoluto do exército alemão, deixando o coração do papado completamente indefeso. A qualquer minuto, o Kaiser entraria nesta sala com seus guarda-costas e forçaria Július a dobrar o joelho. Assim, a única coisa que o Papa podia fazer agora era orar ao seu Deus para livrá-lo desse mal. Infelizmente, os ecos dos passos de Berengário ressoaram pelo corredor próximo quando ele entrou na sala do trono papal, onde Júlio e os cardeais estão parados, com medo demais para se mexer. O imperador Caolho entrou na sala com um sorriso cruel no rosto, ladeando onde soldados alemães estavam preparados para prender os líderes da Igreja Católica. Berengário não estava vestido com um uniforme de campo. Em vez disso, ele usava sua regalia imperial, uma corrente de ouro que trazia a cruz da Ordem Imperial da Casa von Kufstein pendurada no pescoço, simbolizando o homem como chefe da dinastia von Kufstein. Ao ver Júlio tão assustado, Berengário ergueu a sobrancelha e falou com o homem com um tom sinistro na voz. Aqui estamos finalmente. O Kaiser e o Papa, dois inimigos mortais que dançam no tabuleiro de xadrez há anos tentando superar um ao outro. Se você não se importa que eu pergunte, eu me pergunto como é que você conseguiu sobreviver ao meu pequeno presente. Por favor, me entretenha. Afinal, temos muito tempo para passar juntos e, de uma forma ou de outra, arrancarei a resposta de seus lábios. Júlio mexeu no anel no dedo ao ouvir essa pergunta, que imediatamente chamou a atenção de Berengário. O Kaiser apenas zombou enquanto caminhava para frente. A cada passo, ele fazia ressoar por toda a sala do trono papal. Vamos, Julius, você não tem nada a me dizer depois de todo esse tempo. Desde os 20 anos, tive que lidar com dois papas diferentes, ambos fanaticamente dedicados a orquestrar minha morte. Agora que as paredes estão desmoronando ao seu redor, você não ousa falar comigo com tanto ódio. É isso? Você acha que eu vou poupá-lo? Não, temo que não. É hora de o papado chegar ao fim. Não se preocupe, vou inaugurar uma nova era de paz e prosperidade para a Europa. Eu tenho que agradecer por isso. Se você não tivesse compelido todo mundo católico a me atacar ao mesmo tempo, eu não teria sido capaz de eliminar tantos monarcas problemáticos. Lamento informá-lo que esta guerra não terminará com a sua morte, Julius. Vou marchar meu exército em seus reinos subordinados e colocar minhas marionetes em seus tronos. Levaria décadas de manobras políticas para conseguir isso sem essa sua pequena cruzada. Júlio continuou a mexer no anel, esperando que isso impedisse seu destino, e Berengário continuou a notar esse comportamento estranho. Ele suspirou pesadamente antes de sacar sua pistola, onde a apontou para a mão do Papa antes de puxar o gatilho. No momento em que a bala atingiu a carne do homem, uma luz dourada brilhante se espalhou do anel e o envolveu, que quebrou um projétil de 9 milímetros no momento em que atingiu o campo de força. Berengário ergueu a sobrancelha ao ver isso, antes de dar uma ordem aos soldados ao seu lado. Contê-o. Eu quero aquele anel. Júlio entrou em pânico agora que seu triunfo foi exposto e tentou fugir da sala. No entanto, ele foi rapidamente cercado pelos soldados alemães e levado ao chão, onde seu braço foi isolado. Berengário foi pessoalmente até o homem e pisou em sua mão antes de tirar o anel de ouro de seu dedo. Berengário observou atentamente o anel por vários momentos, onde notou as marcas latinas nele, e os raios do sol estavam gravados audaciosamente em seu centro.
Levou apenas um momento para Berengário perceber as verdadeiras origens do artefato. O Kaiser zombou antes de colocar o anel em seu dedo. No momento em que o fez, uma luz dourada envolveu sua figura antes de desaparecer de sua vista. Apesar do desaparecimento da luz dourada, Berengário sentiu uma sensação avassaladora de segurança, como se houvesse um campo de força ao seu redor pelo qual nada pudesse penetrar. Berengário imediatamente caiu na gargalhada. Todos na sala olharam para ele, petrificados de medo, incluindo seus soldados, enquanto ele continuava a rir como um maníaco. Depois de alguns momentos se acalmando, ele revelou a verdade sobre o anel para Julius. É muito engraçado. É mesmo. O que você achou que este anel estava imbuído do poder do seu Deus? Não, este é um artefato pagão, provavelmente criado por um dos antigos deuses do sol romanos para proteger os imperadores. Pensar que a única razão pela qual o Papa ainda está vivo é porque os poderes de uma divindade pagã o protegeram. É irônico, não é? O nível de heresia, de acordo com a sua fé, é surpreendente. Bem, não adianta deixar um item tão poderoso em sua posse. Considere este pagamento por todas as dores de cabeça que você me deu ao longo dos anos. Pela primeira vez desde que Berengário entrara na sala, Júlio finalmente falou. Seus olhos estavam cheios de raiva, que ecoou em sua voz enquanto ele gritava com seu inimigo mortal. Você mente. Esse anel é propriedade da igreja há pelo menos 1000 anos. Você se atreve a roubá-lo. A ira de Deus os seguirá até os confins da terra por tomar sua propriedade. Berengário apenas zombou ao ouvir isso, mas no momento seguinte teve uma ideia brilhante de como lidar com o Papa. Afinal, não adiantava discutir com fanáticos sobre as origens do anel. Os lábios de Berengário se curvaram mais uma vez em um sorriso malévolo quando ele se aproximou do Papa, que ainda estava preso ao chão, e sussurrou em seus ouvidos. Vamos jogar um jogo, você e eu? Acabei de pensar em uma maneira brilhante de determinar o quão poderoso seu Deus realmente é. Se ele é verdadeiramente onipotente e onisciente como sua igreja afirma, então certamente ele pode salvar a vida de seu representante pessoal na Terra e anular o poder de um artefato de uma divindade pagã. Que tal agora? Construirei uma grande pira ao redor de todos nós. Você, eu e todos os seus pequenos cardeais. Os soldados do meu exército e os cidadãos de Roma podem testemunhar nossa pequena aposta. Como representante do Sol, usarei este anel que detém seu poder. Enquanto você e seus cardeais imploram ao seu Deus para poupá-los do fogo e anular o poder do Sol para que eu possa perecer. Quem sair ileso das chamas será o vencedor de todo o nosso conflito. O que você disse? Você está pronto para colocar sua vida em risco por sua fé, como você ordenou que milhares de mulheres e crianças fizessem na Península Ibérica. Júlio rosnou para Berengário. O nível de confiança no rosto do Kaiser era esmagador. Especialmente agora que ele tinha o anel. Havia pouca dúvida na mente do Papa de que se ele concordasse com o jogo de Berengário, então ele e seus cardeais seriam os únicos a morrer nas chamas. No entanto, não era como se ele tivesse escolha, e ele preferia colocar sua fé em Deus, em vez de um pequeno anel. Assim, cerrou os dentes antes de concordar com o duelo de Berengário. Muito bem. Eu vou te mostrar o verdadeiro poder de nosso Senhor e Salvador. Um pagão ímpio como você queimará no fogo de sua própria criação. Berengário caiu na gargalhada mais uma vez ao ouvir tal determinação na voz do Papa. Na verdade, ele foi um fanático até o fim. Assim, Berengário se orgulhava de dar a ordem que provaria ao mundo que Deus havia abandonado o papado. Você ouviu, homem? Vá construir uma grande pira. Que tal na varanda desse mesmo prédio? Vou mostrar ao mundo que Deus abandonou esses tolos. Os soldados alemães não se atreveram a desobedecer às ordens de seu Kaiser. Depois de amarrar o Papa e seus cardeais para que não pudessem escapar, eles foram rápidos em trabalhar na pira. Berengário estava confiante de que o anel tinha poder suficiente para protegê-lo. Além disso, seria muito mais divertido eliminar os líderes da Igreja Católica dessa forma, e isso era o que realmente importava. Tirania de Aço capítulo 782 Prova de Fogo. Fazia horas que o exército alemão havia tomado a cidade de Roma e cercado a Santa Sé. Berengário cuidara pessoalmente da captura do Papa e de seus cardeais. Atualmente, nas ruas de Roma, cidadãos e soldados se reuniram sob o Palácio Papal para testemunhar um evento espetacular. Na sacada, os soldados da Alemanha amarraram o Papa e todos os seus cardeais a postes de madeira que estavam acima de uma grande pira.
Esses soldados carregavam galões cheios de diesel em suas mãos e rapidamente encharcavam suas vítimas com a substância altamente inflamável. Enquanto os soldados preparavam o Papa e seus lacaios para a morte, o imperador alemão pisou na sacada vestido apenas com uma tanga. Sua pele estava brilhando como se ele tivesse recebido uma massagem com óleo, mas não era azeite de oliva que cobria sua pele, mas o mesmo líquido inflamável que agora estava sendo derramado sobre o Papa. O diesel grudou nos músculos do Kaiser e criou a aparência de um deus dourado. Que Berengário estava mais do que feliz em desempenhar o papel. Mais de uma mulher na multidão olhou para a figura atlética e lubrificada do homem e corou. Não era o tipo de visão que você via todos os dias. Embora Berengário estivesse completamente coberto de diesel, ele estava insatisfeito com os resultados. Ele rapidamente estalou os dedos, o que fez com que seus soldados derramassem ainda mais diesel em seu corpo, como se ele já não estivesse totalmente revestido da substância. Só depois de estar totalmente encharcado da cabeça aos pés no líquido inflamável, Berengário falou à multidão que se aglomerava. Tenho certeza de que todos vocês estão se perguntando o que estou fazendo aqui nesta varanda. Para responder a essa pergunta, é preciso voltar 10 anos. Não é segredo que tenho estado em desacordo com o papado. Desde que ganhei o poder como um nobre feudal, foi o objetivo da Igreja Católica me silenciar e me eliminar. Por quê? Porque me atrevi a desafiar a autoridade deles sobre todos vocês. Ao longo desta última década, eu trouxe a verdade da vontade de Deus para o povo da Alemanha através da minha reforma. No entanto, o Papa e seus asseclas não pararam por nada para ficar no meu caminho. Eles mentiram, eles trapacearam e mataram para manter seu poder sobre a Europa e todos os seus monarcas. Esses homens, que se proclamam líderes da cristandade, mentiram para você sobre a palavra de Deus. Eles o enviaram para morrer em guerras sem sentido que beneficiaram apenas eles. Eles caluniaram meu nome e declararam que a reforma alemã é herética. Hoje, vou provar a todos vocês que a reforma é verdadeiramente a vontade de Deus. Como você pode ver, eu me encharquei com um óleo altamente inflamável. Esta é a mesma substância com que encharquei o Papa e seus comparsas. Na verdade, fui ainda mais longe e fiz massagem com este óleo em todos os poros do meu corpo. Em alguns momentos, ordenarei aos meus soldados que me acendam em chamas. De mim, o fogo se espalhará para esses criminosos. Por que eu faria algo tão insano? Porque eu acredito de todo o meu coração que Deus me protegerá. Então eu orarei a Deus para me salvar, e eles farão o mesmo. Quem sobrevive a esta prova de fogo cabe ao próprio Deus decidir. Depois de dizer isso, Berengário tirou a tanga e acenou com a cabeça para os soldados alemães para acendê-la em chamas. O Kaiser se ajoelhou na pira e fechou os olhos enquanto segurava as mãos em oração, aparentemente pedindo a Deus para salvá-lo enquanto seus soldados pegavam uma tocha acesa e a tocavam contra sua pele oleosa. O fogo instantaneamente engoliu a figura musculosa do Kaiser. Apesar disso, o homem não gritou. Na verdade, ele nem sentiu, porque ele tinha uma arma secreta escondida em seu dedo. O anel do sol que protegia seu portador de qualquer dano corporal. Naturalmente, o fogo consumiu o diesel que encharcou sua pele, mas não causou uma única queimadura na carne do homem. Quanto aos líderes da Igreja Católica, eles gritaram de agonia enquanto o fogo se espalhava por seus corpos e os queimava vivos. O fogo rapidamente consumiu toda a pia em um inferno ardente. A multidão só podia olhar para o julgamento com pavor em seus olhos enquanto gritavam seus medos em voz alta. Apenas os soldados alemães permaneceram calmos enquanto contemplavam a cena de seu Kaiser queimando com olhos sombrios. Por alguma razão, um único soldado que estava no meio da multidão quebrou em gritos dos italianos assustados gritando a letra de Christi St. Standen. Esta era uma canção que todos os soldados alemães conheciam a letra, pois a cantavam todos os anos no aniversário da ressurreição de Cristo. Assim, logo depois que o homem começou a cantar, os outros soldados alemães na multidão se juntaram a ele. Eventualmente, milhares de vozes estavam em uníssono cantando a letra de Christi St. Standen enquanto o Kaiser e os líderes da Igreja Católica queimavam na varanda acima. Eventualmente, o fogo finalmente desapareceu. Tudo o que restou foi uma pilha de cinzas e um único homem ajoelhado dentro dela. Suas mãos estavam cruzadas em oração, e ele parecia estar cantando alguma coisa, mas ninguém conseguia ouvir as palavras que ele havia falado. Depois de alguns minutos, este homem, cuja carne estava totalmente imaculada da chama,
ressurgiu das cinzas e revelou seu corpo nu e pálido ao público. Berengário olhou em volta para os resultados de seu julgamento e sorriu antes de anunciar-se vitorioso. É claro que Deus abandonou a Igreja Católica e escolheu a Reforma como a única verdadeira fé cristã. Eu, Berengar von Kufstein, permaneço livre das chamas. Pela luz de Deus, fui salvo. Glória à Reforma, Deus conosco. Os soldados alemães irromperam em aplausos ao testemunharem seu Kaiser emergir das chamas completamente ileso. Eles gritaram o velho grito de guerra que usaram há muito tempo durante os primeiros dias das conquistas de Berengário. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Quanto aos cidadãos italianos que testemunharam a cena, ficaram realmente chocados. Os líderes da Igreja Católica estavam mortos. Não havia como selecionar um novo Papa, e mesmo que de alguma forma conseguissem fazê-lo, o Kaiser o expulsaria rapidamente. O fim da Igreja Católica veio em uma chama ardente, e através de suas cinzas a Reforma Alemã fundou a base para uma nova era do cristianismo, onde a fé era completamente separada dos assuntos seculares. Quanto a como o Kaiser fez essa façanha, ninguém sabia como ele havia sobrevivido. A maioria concluiu que Deus realmente o salvou e, como resultado, Ludolfo canonizou nos anais da Reforma Alemã como um santo vivo, onde ele seria reverenciado pelos alemães nos próximos séculos. Cientistas alemães inventariam todos os tipos de teorias plausíveis para explicar como Berengário conseguiu um feito tão milagroso. Levaria décadas para que os homens finalmente concordassem com uma explicação razoável para o julgamento de Berengário pelo fogo e, no final, explicariam como um truque de mão excessivamente complexo. No entanto, essa racionalização não desencorajaria os fiéis de suas crenças religiosas. Quanto à Igreja Católica, eles estavam agora sem liderança. Embora os bispados locais continuassem a existir em toda a Europa, embora seus números diminuíssem à medida que os muitos crimes do papado fossem descobertos, eles seriam forçados a enfrentar a Reforma Alemã e suas muitas ramificações que apareceriam nos próximos anos e, eventualmente, a fé católica teria uma morte silenciosa após séculos de declínio. Com o Papa e seus cardeais mortos nas chamas, Berengário e seus soldados estavam livres para saquear a Santa Sé. Entre os artefatos que Berengário tomou para si estavam a coroa papal, o anel do sol e o trono papal. Ele pretendia usar o trono papal como sua sede de poder dentro de seu palácio de verão, que planejava construir em Berlim logo após o término da guerra. Apesar do papado ter sido obliterado neste momento, a guerra continuaria, pois Berengário havia planejado destruir completamente a velha ordem e substituir os governantes da Europa por uma variedade de marionetes. A Itália seria seu primeiro alvo, seguida pela Hungria, Polônia, Lituânia e, eventualmente, Borgonha. No final, todos se ajoelhariam diante do Kaiser ou morreriam com o velho mundo. Enquanto Berengário travava uma guerra pela Europa, Itami finalizava seus planos de invadir a Península Coreana. Berengário ficaria chocado ao descobrir que, embora tivesse derrotado seu inimigo mais antigo, um novo rival havia aparecido no palco mundial exatamente quando ele pensava ter estabelecido sua Pax Germania. Uma que era muito mais perigoso do que a Igreja Católica e seus monarcas fantoches. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.